Numa época em que você e os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos estão cercados de músicas ruins, que tal se você mostrar para eles e também para você mesmo o quão legal o blues pode ser? Eu trago aqui 5 nomes essenciais para você mergulhar nesse universo sensacional. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica maravilhosa para você. Um dos livros mais incríveis a retratar o blues. Robert Johnson, A Música do Diabo. É a biografia do mais lendário bluesman de todos os tempos. Para mim é o marco zero do blues. É um livro espetacular que inclusive desvenda todos os mistérios a respeito da vida dele, aquela história de pacto com o diabo, essa coisa toda, conta a verdadeira história do Robert Johnson, né? Aliás, explica o surgimento daquelas lendas todas, do que é verdade, do que é mentira. É um livro absolutamente incrível, que foi feito com os depoimentos de todo mundo que conheceu e conviveu com Robert Johnson. Inclusive, os depoimentos aqui começaram a ser coletados em 1960, pra você ter uma ideia. Uma coisa incrível. Então, meu amigo e minha amiga, já sabe, né? Você sabe que você tem aqui todos os privilégios que a gente pode oferecer. Clica aqui abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra, você vai ter o melhor desconto da internet. Negócio sensacional, e é mais um livro incrível da editora Belas Letras, cara. É absolutamente essencial para você entender de onde veio o blues. Leitura obrigatória. Beleza? Então, agora a gente continua o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que seus filhos, seus sobrinhos, seus netos estão cercados de músicas ruins. Na escola, nas brincadeiras, enfim, na internet, você sabe muito bem disso. E você também. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, trazendo aqui 5 enormes, gigantescos, lendários nomes do blues, para você mergulhar dentro desse universo e levar seus filhos, seus sobrinhos, seus netos juntos. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui dessa banda que sabia fazer blues, e vai também clicar aqui embaixo no link em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP, um local repleto de vídeos inéditos e exclusivos aqui do Tio, séries inéditas, novos episódios do Aposto que você não sabe, exclusivo, enfim, um monte de coisa. Você tem descontos especiais dos nossos parceiros, você vai assistir a shows gratuitamente, nos bastidores, enfim. Clica aqui embaixo em Seja Membro, escolha o seu plano e você vai se divertir bastante, beleza? Então olha só, como eu tô falando aqui, eu vou trazer aqui para vocês 5 nomes essenciais que você precisa mostrar pra garotada, né? E você mesmo, se você não tem muita familiaridade, você precisa conhecer o trabalho desses 5 nomes lendários. Eu vou começar com quem, cara? Muddy Waters. Exatamente, bicho. E assim, eu vou dizer um negócio pra vocês. Poucos podem ter tido a honra que o Muddy Waters teve, de ser chamado de mestre do blues por todos os artistas e músicos que vierem na tua cabeça nesse exato momento. Você tem uma ideia? O B.B. King batia continência para ele, sempre que o encontrava. O Eric Clapton, ele quase se ajoelhava na frente dele. O Rory Gallagher chegava a chorar toda vez que ele ouvia alguns dos discos do Muddy Waters, e o Johnny Winter disse que trabalhar com ele foi como ser office boy de Deus. Pra você ter uma ideia. Os Rolling Stones, cujo nome foi tirado de uma canção do Muddy Waters chamada Rolling Stone, os caras estavam em turnê nos Estados Unidos em novembro de 1981. Quando eles chegaram em Chicago, e eles souberam
que o Muddy Waters estava tocando no bar do Buddy Guy ali, os caras foram correndo direto do aeroporto, sem tomar banho e nem trocar de roupa, para assistir ao show do Muddy Waters e acabaram dando uma canja memorável, que inclusive foi lançada em DVD, que é isso aqui, ó. Olha só. Na verdade foi lançado um DVD e um CD dessa apresentação absolutamente não planejada. Pra você ter uma ideia, eu, sinceramente, eu poderia fazer um vídeo aqui, tem umas 73 horas de duração, apenas citando os nomes que foram influenciados, direta ou indiretamente, pelo Muddy Waters. Ninguém personificou como ele a faceta mais poderosamente elétrica e explosiva do blues. Do blues tradicional, claro, né? E tudo tocado e cantado com a alma, cara, mas de uma maneira irrefutável. Os seus discos são avassaladores, cara. Pra você ter uma ideia, aqui tem os meus favoritos, que é o Muddy Waters em Newport, que é incrível. Tem o Electric Mud, com essa capa aqui, na verdade, não é a capa original, mas ele saiu no Brasil com essa capa. Tem o After the Rain, incrível. O Muddy Waters em Woodstock, na verdade o Woodstock é álbum, não é o festival. Ele gravou lá na localidade. Tem, esse é um dos meus favoritos também, o Hard Again, que é o que tem Manish Boy, que eu já vou contar a história a respeito dele. O I'm Ready, tem o King Bee, o London Muddy Water Section, tem a edição dupla do Muddy Mississippi Wild Live, a edição dupla espetacular. Tem os discos que ele gravou junto com o Johnny Winter, James Cotton, tem trilha sonora do documentário de blues do Martin Scorsese, e tem também, olha que coisas lindas, cara. Eu tenho aqui o primeiro álbum do Muddy Waters, ó, na edição original americana, cara. Olha que coisa incrível, que é o Muddy Waters Sings Big Bill Bronze. É incrível. Tenho também o Folk Singer, que é demais, é um dos melhores. Esse aqui que é duplo, chama Fathers and Sons. Enfim, eu tô mostrando essas coisas pra você. Por quê, cara? Porque esses discos são absolutamente espetaculares, cara. Inclusive, esse aqui, que é um dos meus favoritos, que é o Hard Again, foi o álbum que inclusive, quando o Muddy Waters foi resgatado pelo Johnny Winter, cara, e apresentado para uma então nova geração que nunca tinha ouvido falar dele. Esse disco aqui é de 1977. E até hoje eu tô atrás de um disco que eu não consigo encontrar do Muddy Waters, que é o Muddy Brass and Blues, na edição original americana de 1966. Mas isso aí é outra história. Assim também como eu não consigo encontrar o Can't Get No Grinding, de 73, e um outro chamado Unk in Funk, 74. Assim, esses discos filés totais. E olha que eu tô falando de álbuns. Porque o Muddy Waters, ele deve ter gravado uns 3 milhões de compactos, assim, desde que ele estreou em estúdio em 1941. E nesses compactos estão vários hits do Muddy Waters, como Rolling and Tumbling, a própria Rolling Stone, I'm Your Hoochie Coochie Man, I Just Wanna Make Love to You, que inclusive tem uma versão do Foghat, que é inacreditável de legal, Got My Mojo Working, enfim, um monte de sucesso, de clássicos indiscutíveis do blues. E o Muddy Waters, quando ele morreu em 1983, aos 70 anos de idade, ele encerrou um dos capítulos mais importantes da história do blues e da música em geral. E a existência dele deixou um legado absurdo, assim, e que jamais vai ser esquecido. Então, aproveita que eu mostrei tudo isso e vá atrás e mostre para a criançada, da sua família, a música maravilhosa do Muddy Waters. O segundo bluesman que você tem que conhecer, cara, é o John Lee Hooker. A voz cavernosa que ele tinha, cara, parecia sair da boca de um sacerdote voodoo que habitava os pântanos do Mississippi.
empunhando uma guitarra que soava como se fosse uma entidade do além, sabe? Uma entidade do além que se expressasse, vou dizer assim, em notas musicais tocadas de um modo meio esparso, assim, um negócio hipnotizante. Enquanto ele tocava e cantava, o ritmo era dado pelos pés batendo no chão, onde quer que ele estivesse, como se fosse assim um mantra rítmico, hipnotizante. Isso quando ele tocava sozinho, cantava sozinho. Depois tem alguns discos com banda, que daqui a pouco eu vou falar. Então, essa era e ainda é a sensação que a gente tem de ouvir os discos dele. Até mesmo aqueles discos em que ele esteve cercado por uma banda de apoio, é tudo absolutamente hipnótico, cara. Nada era capaz de tirar essas impressões dos nossos ouvidos e da nossa alma. A idolatria que o Jimi Hendrix, que o Bob Dylan, os Rolling Stones, o Santana e o Van Morrison tinham por ele, cara, era muito mais do que uma reverência de súditos, você tá entendendo? Era um medo puro, sabe? Que acabava sendo estampado depois em versões, em parcerias musicais, mas toda essa turma morria de medo do John Lee Hooker. Para você ter uma ideia, em 1989, quando ele participou como uma atração de abertura de alguns dos shows da turnê dos Rolling Stones, o Keith Richards, ele sempre ia pessoalmente ao camarim do John Lee Hooker para se certificar de que tava tudo ok, cara. E assim, e ele mesmo diz, cara, ele ia se borrando de medo. O Keith Richards, ele disse inúmeras vezes, cara, que se você quer saber o que é heavy metal mesmo, você tinha que experimentar ficar cara a cara com o John Lee Hooker. Ali era uma experiência heavy metal, sim, né? Pra você ter uma ideia do respeito que o Hooker tinha. E o John Lee Hooker, ele foi a personificação daquela lenda diabólica, né? Que marcou a trajetória do Robert Johnson, que eu já vou falar daqui a pouco. E assim, ninguém personificou como ele a figura do bluesman solitário. E isso desde que ele lançou o primeiro compacto dele em 1948 com Boogie Chilling e Sally Mae. Isso aos 31 anos de idade, né? Até porque ele já era um veterano do blues, tocando em bares, umas bibocas de beira de estrada, uns puteiros ali de Memphis e Cincinnati. E ele sempre teve uma popularidade muito grande nesse meio. E ele teria continuado pertencente apenas a esse meio exclusivo se ele não tivesse sido descoberto por um empresário chamado Bernie Bassman, que assistiu uma apresentação dele, ficou absolutamente incrédulo e colocou o John Lee Hooker no estúdio para gravar esse disquinho, esse compacto que eu te falei. E aí o John Lee Hooker não parou mais, você tá entendendo? Inclusive soltou um monte de compactos, todos raríssimos, inclusive alguns com pseudônimos, tipo Texas Lean, John Lee Booker, Birmingham Sam, Johnny Williams, Johnny Lee. Então, se você for rato de discos antigos e encontrar uns compactos com esses nomes, pode ter certeza, é o John Lee Hooker. E aí, como eu falei, a coisa engrenou mesmo quando ele foi para Chicago em 1955, e lá pelo selo VJ Records ele gravou uns 228 milhões de compactos, uns 2 milhões de LPs, tá entendendo? E assim, um mais inacreditável que o outro, uma canção mais hipnotizante que a outra. Quando você ouve, por exemplo, uma canção do John Lee Hooker chamada Boom Boom, você nunca mais consegue parar de cantar junto e falar how, how, how. Para qualquer coisa bacana que você encontre pela frente, você vai how, how, how. Quando você ouvir essa música, você vai entender por que eu tô falando isso. Outro lance incrível do John Lee Hooker, cara, é que ele não tava nem aí
se ele cantava umas palavras erradas, se ele saía fora do andamento. Cara, não tinha esse negócio com ele, bicho. Inclusive, as bandas que tocavam com ele, cara, ficavam apavoradas, porque ele não tinha noção de andamento nenhum, ele fazia o andamento dele, e a banda que tinha que se virar para acompanhar. Inclusive, uma das bandas mais famosas que acompanhava ele era o Kennedy Hit, com quem, inclusive, o John Lee Hooker gravou, excursionou e gravou pelo menos um álbum clássico, cara, que é o Hooker and Hit, de 1971, que é outro disco que eu também estou desesperado atrás para encontrar a edição em vinil original da época americana. Mas isso é outra história. Enfim, o John Lee Hooker também é um bluesman que você tem que conhecer a fundo e eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado pelo som do cara. Inclusive, se você quiser realmente ir atrás, cara, olha só que bacana aqui. Eu tenho essa aqui, o Burning, junto com o Plays and Sing the Blues. Tem uns discos aqui, olha que sensacional, o Never Get Out This Blues Alive, que é maravilhoso, o The Cream, né? O Boom Boom, esse é sensacional, cara, que ele regravou os antigos sucessos. Esse disco que ele gravou com um monte de convidados especiais, esse disco é maravilhoso, cara, é o The Healer, que tem colaborações do Santana, Robert Cray, tem o Jorge Thorogood, tem é demais, isso aqui é espetacular. Tem também o Mr. Lucky, o Don't Look Back, é um Face to Face, é um mais espetacular que o outro. Aí tem umas coletâneas incríveis, tem esse disco aqui, por exemplo, tem as gravações de 1949, cara, que tem vários dos compactos aqui, que eu também recomendo bastante. Eu tenho umas outras coletâneas que, inclusive, tem as músicas desses compactos que nunca entraram nos LPs aqui, como eu tô mostrando aqui para vocês, tá vendo? Urban Blues, ó, Boom Boom. E aí tem umas outras coletâneas. Esse aqui é maravilhoso, que tem vários desses compactos que nunca entraram em LPs. Enfim, cara, se você tiver a sorte, vai atrás desses discos, ou aproveita o serviço de streaming aí, ou senão você adquire isso, que é um material valiosíssimo. E é claro que igualmente valioso é esse disco aqui, ó, Plays and Sings the Blues, cara. Essa aqui é uma edição que saiu recentemente, cara. Esse disco foi remasterizado, tem uma qualidade de som simplesmente inacreditável, cara. Enfim, meu amigo e minha amiga, mostra isso pra garotada aí da sua família, cara. E vocês mesmos vão atrás disso, que vocês não vão se arrepender. O terceiro bluesman que eu recomendo é o Howlin' Wolf, que foi um cara que usou todos os símbolos e artefatos emocionais, vamos dizer assim, do blues, para propagandear as suas habilidades como um contador de histórias. E um contador de histórias dentro de uma esfera cultural, vamos dizer assim, que cultuava o blues das mais diversas maneiras, cara, incluindo todo o movimento de contracultura americana e inglesa dos anos 60, que todo mundo idolatrava o Howlin' Wolf. E ele, de uma certa forma, ele é um cara que ele nunca ficou muito atrás em termos de popularidade dentro desse universo do blues. Ele estava sempre na cabeça de qualquer aficionado do gênero, cara. Fosse gente famosa como o Jimi Hendrix, o Jimmy Page, ou o Bob Dylan, que era fanático, ou qualquer um de nós. Na verdade, o Howlin' Wolf ele foi tão icônico e significativo quanto os outros geniais nomes que eu tô colocando aqui nesse vídeo. E a importante obra dele, cara, ela tá exemplificada em clássicos do blues. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui. Por exemplo, o Morning in the Moonlight, que é um disco de 1958. Nesse aqui também, que é o Howlin' Wolf, que é o famoso disco da cadeira e do violão, que é o disco de 62, que a gente chama o disco da cadeira e do violão. Tá entendendo? E essa série aqui, ó, o The London Howlin' Wolf Sessions, que é um disco de 71, que inclusive ele foi gravado em Londres, assim, com um timaço de músicos, todo mundo
babando pelo Howlin' Wolf, tipo Eric Clapton, Stevie Winwood e assim, e mais um monte de outros músicos incríveis, cara. Ó, inclusive, essa coletânea também é sensacional. Quer dizer, tudo que você encontrar do Howlin' Wolf vale muito a pena. Sem contar as canções maravilhosas, cara, que ele tornou lendárias, como Evil, Smokestack Lightning, e a voz do Howlin' Wolf, que tinha uma rouquidão meio raivosa e triste ao mesmo tempo, que falava muito de todo aquele povo trabalhando nos campos de algodão, como semi-escravos, inclusive a ponto de tornar o Howlin' Wolf se tornar uma certa reverência assim, nos tributos e nas versões feitas no universo do rock and roll, cara. E nas suas porções, como é que eu vou dizer, mais contestatórias, vamos dizer assim. Principalmente depois que ele se associou a outros lendários personagens do blues, como, por exemplo, o baixista e compositor Willie Dixon e o não menos lendário guitarrista Hubert Sumlin, que juntos, nas gravações que eles fizeram para a gravadora Chess Records, que também é famosíssima, eles deixaram os futuros integrantes do Cream, do The Doors, do Led Zeppelin, deixou essa turma de queixo caído ali no início dos anos 60. A ponto de toda essa turma regravar as canções do Howlin' Wolf e divulgarem o trabalho dele para um enorme público branquelo. Pra você ter uma ideia, o Howlin' Wolf ele tinha o seu próprio programa de rádio semanal na segunda metade dos anos 40, depois que acabou a guerra. E ele criou essa alcunha do Howlin' Wolf, ou seja, do lobo uivante, quando ele passou a gritar no meio das transmissões dele, né? Ele uivava no meio das transmissões do cara. E evidentemente que esse nome ficou muito apropriado para quem gritava e uivava num programa de rádio na segunda metade dos anos 40, né, cara? E foi exatamente isso que chamou a atenção do Sam Phillips, exatamente aquele mesmo da Sun Records, e pegou o Howlin' Wolf e levou para o estúdio para eles gravarem em 1951 um compacto em 78 rotações, cara, de How Many More Years, que décadas depois foi surrupiada pelo Jimmy Page para ele fazer How Many More Times, do disco de estreia do Led Zeppelin. E ele gravou também Morning at Midnight, e esse compacto na Sun Records, cara, vendeu até que razoavelmente bem para um estreia. Vendeu 60 mil cópias para a época, que era uma venda significativa. E aí o que acontece? Quando o Howlin' Wolf brigou com o Sam, e aí então ele foi para Chess Records, quando eu acabei de falar agora, e aí ele fez a história, né? Como eu acabei de contar. E nos shows, cara, quem presenciou via o Howlin' Wolf sempre empunhando uma guitarra faiscante, assim, vamos dizer assim, e uma gaita nervosa. Você tá entendendo? Que era um negócio demolidor. Infelizmente eu não tive essa experiência. Aliás, foi o Howlin' Wolf, junto com o Muddy Waters, cara, um dos chefões daquela eletrificação do blues de Chicago. Também não era para menos, né? O que é que você poderia esperar de um sujeito grandalhão, cara, que na juventude foi discípulo de duas lendas do blues, que foi Charles Patton e o Sonny Boy Williamson, tá? Que de repente esses dois nomes poderiam estar aqui, inclusive. E mais incrível, cara, muita gente naquela época garante que o Howlin' Wolf chegou a fazer shows, tocar junto, né, com o Robert Johnson. Meu amigo, minha amiga. Então, vai atrás desses discos que eu mostrei do Howlin' Wolf que você não vai se arrepender. Obviamente que eu não posso fazer um vídeo desse e não colocar o B.B. King. Eu já até contei isso em outros vídeos, cara, a respeito dele, cara. Não tem mais o que eu possa dizer que eu não tenha dito nesses outros vídeos, né? A respeito daquele que se tornou o sinônimo do blues. Porque ele foi o último dos grandes bluesmen, o último que se foi. E o B.B. King, cara, não foi um daqueles mitos criados no nosso imaginário, né?
com aquelas histórias e as memórias são apenas espectros esfumaçados, distantes, né? Etéreos, né? E inalcançáveis, cuja aura sequer a gente possa ser palpável. Foi possível ouvir e ver o B.B. King em ação. Ouvir os discos, assistir aos shows dele, né? Sempre com a sua amada e mitológica guitarra Lucille. E foi possível ouvir e ver ali, na nossa cara, o que era realmente o blues, em toda a sua vibração, em toda a sua elegância e essência ao mesmo tempo. Foi o B.B. King quem, quase aos gritos, vamos dizer assim, né, conseguiu estabelecer como é que eu vou dizer, um novo tipo de organização para que o blues renascesse comercialmente. E renascesse várias vezes ao longo das décadas. Principalmente a partir dos anos 70, cara. Quando ele se tornou uma espécie de entidade representativa do blues para um mercado totalmente jovem e endinheirado. E muito disso aconteceu, cara, por conta inclusive das canções que ele permitiu que fossem usadas em trilhas de filmes. E não só trilhas de filmes, mas em propagandas, em documentários e o que mais você imaginar. Sempre tinha uma música do B.B. King na trilha. E ele foi ele foi uma peça-chave nessas transições ao longo das décadas. Inclusive também na própria urbanização do blues lá atrás, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, bicho. Ou você acha que o B.B. King ele foi apenas um vovozinho generoso que gravava e contracenava publicamente com um monte de gente famosa, da garotada, né, dos adolescentes, dos jovens, tipo Bono, o Eric Clapton, o Carlos Santana e até mesmo cantoras de jazz, cara, como a ótima Diane Shure, com quem ele gravou esse disco aqui, muito legal, cara, que é o Heart to Heart. Aqui, ó, incrível. E além disso, o B.B. King, ele entendeu, décadas antes, que ao espalhar o blues dele com essa generosidade pública e simpática, e aparentando uma mínima parcimônia, né? Compartilhando o seu talento e o seu carisma com todo mundo, ele percebeu que assim o blues se manteria vivo. Assim como era o mesmo espírito comunitário e de cumplicidade no meio daquele terrível sofrimento que imperava entre quem trabalhava em regime de praticamente escravidão, cara, nas plantações de algodão nos Estados Unidos. Então, e o pessoal driblava naquela época a obrigação de aprender, por exemplo, os hinos religiosos protestantes dos seus patrões, né, os seus donos brancos, né, eles driblavam isso como? Foi exatamente esse drible que fez com que o blues se tornasse vivo nas jornadas de trabalho nos campos e até mesmo nos momentos em que eles raramente podiam descansar. Então, o B.B. King, ele entendeu muito antes, e ele levou isso para a carreira dele, que compartilhar era sobreviver. Obviamente que ele tem centenas de gravações espalhadas pelo planeta. Você tá entendendo? O que tem de coletânea do B.B. King é um negócio que beira o absurdo. Aliás, isso até me deu uma ideia. Eu vou gravar lá pro clube de membros VIP aqui do YouTube. Eu vou gravar um vídeo a respeito do que você precisa ouvir para conhecer e entender o B.B. King. E eu só vou te mostrar isso aqui, ó. Ó.
Ó o quanto de discos essenciais eu vou mostrar nesse vídeo aqui, ó. Só vou mostrar aqui, ó. Ó. Um monte. Mas isso só lá pro Clube de Membros VIP, tá bom? Então, o B.B. King é outro que você tem que mergulhar também na vida e na obra do cara. E é claro que eu vou terminar esse vídeo com o lendário Robert Johnson. Eu deixei, inclusive, o Robert Johnson por último, e não por acaso. Por quê, cara? Porque alguém... Se você, meu amigo e minha amiga, e seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, se vocês nunca ouviram um blues na vida, ou quem tem em mente que o blues sempre seguiu aquela cartilha musical, rítmica e poética dos nomes que eu coloquei aqui nesse vídeo, se você ouvir o som do Robert Johnson, você vai estranhar muito. Porque, para mim, e para quase todos os especialistas do gênero, o Robert Johnson é o marco zero do blues em termos de gravações. Tudo porque o som dele, que era rural, sabe? Era um som que vinha direto das plantações de algodão no sul dos Estados Unidos. E com aquela fórmula básica de voz e violão, cara, o som do Robert Johnson, ele apresenta uma rusticidade que qualquer pessoa não vai entender logo de cara se não souber o contexto dessas gravações, que são praticamente amadoras, que ele fez em apenas 2 sessões em estúdios improvisados, em 1936 e 1937. Por isso, eu sempre recomendo que o blues seja inicialmente estudado e entendido por meio dos nomes que eu citei anteriormente, antes de você se jogar nessas gravações repletas de defeitos técnicos que o Robert Johnson fez, cara, com um monte de chiados e uns volumes assim muito oscilantes. O Robert Johnson, ele registrou apenas 29 músicas. Só que todas foram ouvidas com tamanha devoção que quase todas receberam regravações ao longo das décadas, sabe? De todos os grandes nomes do gênero que você imaginar. Inclusive, de todos aqueles que eu citei anteriormente, Eric Clapton, Rolling Stones, todo mundo. E não por acaso, todos os guitarristas de blues mais famosos têm um altar na casa de cada um deles com a foto do Robert Johnson. São muitos os mitos assim em torno dele, e isso obviamente ajudou o interesse e a absorção, né, assim, da sua música, né? Por muito tempo se imaginou que o Robert Johnson é aquela figura solitária em alguma encruzilhada, empunhando o violão e com o cigarro na boca, e isso se tornou um arquétipo do bluesman. Só que essa tal figura encarnada no Robert Johnson era muito popular no Mississippi nas décadas de 1920 e 1930, porque centenas de músicos como ele, cara, percorriam aquela região, tocando em bares, puteiros, nas esquinas da cidade, assim, por uns trocados. A grande virada, no caso do Robert Johnson, aconteceu muitos anos depois, cara, muitas décadas depois da morte dele em 1938, quando 16 canções dele foram lançadas em 1961 pela gravadora Columbia, num álbum chamado King of the Delta Blues Singers, tá? Esse aqui, eu já vou falar a respeito desse disco aqui. Mas enfim, aquelas 16 saíram naqueles discos. E aí todo mundo envolvido com o gênero, cara, ficou simplesmente de queixo caído. E quem não era também ficou absolutamente pasmo, né? Pra você ter uma ideia, o futuro diretor Martin Scorsese ficou branco que nem cera quando ele ouviu essas gravações aqui. E outra, Brian Jones dos Rolling Stones, o próprio Eric Clapton, assim, que inclusive tudo isso, quando esse disco saiu em 1961, deu origem a um culto em cima do Robert Johnson. E esse culto levou as suas canções a serem veneradas, estudadas e obviamente regravadas. Então, graças ao então incipiente rock britânico, né, inclusive a gênese de todo o rock britânico veio exatamente do resgate do blues americano,
A partir de 61, a obra do Robert Johnson foi descoberta e foi catapultada à posteridade mundial. E aí eu vou mostrar esse disco aqui para você. Porque esse aqui é o King of the Delta Blues Singers volume 1 e 2, aqui com todas as gravações que o Robert Johnson fez, tá? Eu tenho essa edição e tenho essa edição que saiu recentemente. Olha que coisa incrível, cara. The Robert Johnson The Complete Collection, tá? Com todas as gravações que ele fez na vida, né? As poucas, né? Que ele fez. Tudo remasterizado, tudo, cara, com um som espetacular, cara. Isso é absolutamente recomendável. Enfim, meu amigo e minha amiga, essa então são as dicas que eu tenho para dar para você e para você mostrar para os seus filhos, cara, para os seus sobrinhos, para os seus netos, de como eles podem mergulhar no universo do blues e sair fora dessa atmosfera de música ruim que a gente tem nos dias de hoje, principalmente a criançada na escola. Aqui nos comentários, deixa a sua opinião a respeito desses bluesmen ou de outros bluesmen que você gosta. Não esqueça de visitar a nossa loja, que tem produtos muito legais, com essa camiseta aqui, ó, essa banda que sabia fazer blues. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal e não esqueça de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para você se tornar sócio do nosso clube de membros VIP, cheio de vídeos inéditos, matérias, séries, e inclusive vou fazer um vídeo para indicar os discos do B.B. King só para o pessoal do clube de membros, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.